Então, nós devemos orar todos os dias, ter sim intimidade com o Pai todos os dias, ler a palavra todos os dias, sem dúvida nenhuma, mas eu creio que quando nós nos reunimos como igreja, como corpo, há uma unção que é liberada sobre as nossas vidas, na qual nós não recebemos sozinhos em nossa casa. Amém, irmão? Você crê nisso? Aleluia, por isso que é tão importante nós congregar, por isso que o autor de Hebreus nos fala que não deixe de congregar, como é de costume de alguns, visto que o dia se aproxima. Então, o dia da volta. Por que, irmãos, é tão importante nós congregarmos? Quero iniciar falando sobre isso. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor esfriaria, e quando nós estamos em comunhão, nós perseveramos na comunhão, nós estamos debaixo de uma cobertura, nós estamos unidos com o corpo, e dessa maneira a nossa fé ela é fortificada, e essa vida em comunhão, ela cada dia mais gera amor e afinidade com os irmãos do corpo, aleluia, amém? É um lugar onde nós nos sentimos seguros, é um lugar de segurança. Então o dia de Cristo ele vai vir, mas que nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas que nós estejamos preparados e nós possamos declarar todos os dias: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, amém? E hoje então eu irei ministrar a última palavra que nós estamos falando sobre fé. Nós poderíamos pregar o ano todo, falar de fé, porque há muita coisa para nós falarmos sobre fé. Mas eu separei 3 cultos para falar especificamente, porque esse é o ano da colheita abundante, amém? Quem quer colher abundantemente, amém? Aleluia. Então creia, esse é o ano onde o Senhor vai te surpreender na colheita. E uma vez que isso acontece, nós precisamos usar a fé. Diga comigo, fé. Aleluia. Então, por que é tão importante? Porque a fé, ela nos coloca na obra consumada de Cristo. Toda a obra já está pronta. A cura já foi, o Senhor já liberou há 2000 anos atrás. A provisão financeira, a solução no relacionamento, tudo que você precisa, Jesus já conquistou há 2000 anos atrás. E pela fé, nós tomamos posse dessa obra consumada e andamos nessa obra que já está totalmente preparada. Aleluia, amém? Totalmente pela fé. E eu usei como base 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 5, e hoje nós vamos ver o verso 7. Mas eu quero recapitular um pouquinho com você, para que você compreenda a palavra de hoje. Então, a primeira coisa é que Paulo ele escreve a Timóteo e diz: olha, eu me recordo, eu me lembro, vivo dentro de mim de uma fé sem fingimento que há em você. Então, se há uma fé sem fingimento, há uma fé fingida também. Então, a fé fingida é quando nós falamos que cremos, mas em o nosso coração, na verdade, nós não acreditamos, não cremos. Então, nós fingimos que acreditamos. Sabe aquele ditado popular que, às vezes, você encontra alguém lá e ele está, de repente, mentindo, e aí ele pergunta: você acredita? Sim, eu acredito. Mas ele, no fundo, ele não acredita, não pode ser verdade. Então, é dessa maneira. Então, quando nós falamos, olha, declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nada nos abala, que somos inabaláveis no Senhor, como os montes de Sião. E quando nós declaramos a palavra, mas no fundo lá, não cremos que é assim em nossa vida. Então, essa é uma fé fingida. Então, Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, eu lembro, você não tem uma fé fingida. Você realmente acredita naquilo que a palavra diz, naquilo que o Espírito Santo revela. Então, isso é importante. Nós falamos então sobre Tomé. Tomé, ele sim teve um momento de incredulidade dele, teve, sem dúvida nenhuma. O Senhor corrigiu isso, exortou, mas primeiro respondeu. Mas Tomé não foi alguém que disse: olha, eu sei, mas não sabia. Eu acredito, mas não acredito. Não, ele foi real diante de Jesus. Então, a fé, que ela não é fingida, diante de Cristo, nós falamos a verdade. Ok? Amém? Então, Tomé foi um exemplo disso lá em João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 6, até o verso 4, Jesus está falando que ele vai para o Pai e vai preparar morada, e há muitas moradas na casa do Pai. Depois ele vai voltar, buscar eles para que eles estejam com o Pai, e ele encerra dizendo assim: e vocês sabem o caminho. E aí Tomé, no verso 5 de João, capítulo 14, ele diz: mestre, Jesus, Senhor, nós não sabemos o caminho.
Então, os outros discípulos até, de repente, ok, a gente sabe o caminho. Tal. Mas Tomé diz, não, peraí, nós não sabemos o caminho. Então, se Tomé não sabia o caminho, ele disse, eu não sei qual é o caminho. Peraí, o senhor está dizendo que vai ir, não vai estar mais perto de nós, e está dizendo que a gente sabe o caminho, quero te dizer que eu não sei o caminho, mas eu quero ir onde você vai, então eu preciso saber o caminho. E aí, então, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Um versículo que salvou milhares de pessoas durante todos esses anos, porque Tomé realmente usou de uma fé verdadeira. Aleluia, amém? Depois falamos sobre 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, onde ele diz, bom, então agora que você tem uma fé sem fingimento, reavive o dom que há em você. Então, por algum motivo, o dom, o chamado de Timóteo, ele adormeceu, ele ficou deixado de lado por um tempo. E glória a Deus que Paulo, ele escreve isso para Timóteo. E glória a Deus pela sua vida que estava culto passado e está aqui hoje, porque é o tempo de nós reavivarmos o dom e o chamado. Não deixarmos as coisas de Deus de lado, mas vivermos a plenitude do Evangelho dessa maneira. Então falei sobre algumas coisas possíveis. A Bíblia não relata, e ela não fala por quais motivos foram que Timóteo deixou o dom adormecer, e que Paulo está dizendo, olha, reavive, use, multiplique. Mas eu citei algumas que podem ser. Então, algumas delas podem ser o quê? Perseguição, era um tempo de grande perseguição. Paulo, inclusive, estava preso, Timóteo devia estar sendo perseguido. Distância de Paulo, ok? Paulo preso, Timóteo estava longe, então a distância do corpo pode abater, a distância da célula, da celebração, do discipulado, da comunhão com o corpo, de estar junto com os líderes e tal, e isso pode ter levado ele a se abater. Outro motivo, ele ser muito jovem, tanto na fé quanto na sua vida. Então, é por isso que nós aqui na Videira, nós temos o curso de maturidade no Espírito. Diga comigo, curso de maturidade no Espírito. Se quer crescer espiritualmente, amém? Em revelação, conhecimento, faça o curso, você que não fez. Ele iniciará início de março. Não perca essa oportunidade de você fazer esse curso, você vai crescer, avançar muito. Então, é outra coisa que pode também ter contribuído, porque o Senhor, Ele não quer que nós sejamos crianças espirituais para o resto da vida. Ele quer que nós venhamos amadurecer e crescer espiritualmente. E por isso nós devemos crescer em conhecimento e revelação da palavra. Então, nós devemos realmente crescer. E, de repente, esse era o tempo de Timóteo, ele era novo, e pode, então, por algum motivo, ter se abalado por isso. Pode também ter sido desencorajado por outras pessoas, dizendo, olha, você é muito novo, Timóteo, eu acho que você tem que cuidar da sua vida, de repente casa, Timóteo, tenha filhos, construa uma casa, tenha um negócio próprio, e esse negócio de ficar pregando evangelho, você quer que aconteça, a mesma coisa que aconteceu com Paulo está preso, não sei não, melhor não se envolver com isso, e você não está dizendo que você é livre em Cristo, então assim, viva livre, cuide da sua vida e deixe essas coisas assim de Cristo para outra pessoa. Pode ter sido um desencorajamento? Pode. Isso pode acontecer nas nossas vidas hoje, qualquer uma dessas situações. Então, isso pode fazer com que nós deixamos o dom e o chamado adormecidos? Claro que pode, sem dúvida nenhuma. Então, isso foi o que aconteceu. Glória a Deus que o seu dom e o seu chamado foi reavivado. Amém? Amém. Aleluia. Então, hoje, eu quero falar com você, já que a sua fé está totalmente ativa, amém? Amém. Já que o seu dom e o seu chamado foi reavivado, amém? Amém. Aleluia, quero falar com você sobre o que está disponível para os filhos, o poder que está disponível para os filhos. Então, essa é uma sequência de versículos que Paulo escreve a Timóteo, e eu quero ler com você agora, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Aleluia. Aleluia. Vai projetar para mim? Aleluia. Então, nos diz o seguinte no verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Amém? Então, veja bem que Paulo, quando ele escreve uma sequência. Ele diz, olha, você não tem uma fé fingida,
você também agora precisa reavivar esse dom que há em você, o chamado, porque eu quero te lembrar uma coisa, Paulo, porque Deus, Ele não te deu um espírito de covardia. E a primeira coisa que nós devemos falar é sobre isso. É sobre não ter um espírito de covardia. Não nos amedrontarmos, não nos intimidarmos. Porque é isso que no original significa covardia. Talvez você pode pensar... Eu fui procurar no Aurélio. E no Aurélio diz que é tipo um provalecimento, né? Covardia, usando ser como um homem batendo em uma mulher. Uma covardia, certo? Mas no original grego, a palavra aqui de covardia significa timidez e medo. A mesma palavra que Jesus usou quando ele estava no barco e estava dormindo e os discípulos estavam juntos, e o barco estava afundando, e os discípulos acordam Jesus dizendo: olha, você não te importa que pereçamos? Jesus levanta, ordena para que o vento cesse, o mar se acalme, e olha para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? É a mesma palavra que Paulo usou aqui, e ele está dizendo: olha, o Senhor não te deu um espírito de timidez e medo para vivermos. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que Ele não nos deu. Por que Ele não nos deu? Porque Ele nos amou primeiro. Então 1 João, abra comigo 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, verso 18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia, amém? Então, em outras palavras, nós podemos dizer assim, ó, você não precisa ter medo. Por quê? Porque quando você estava morto em vossos delitos, Ele nos amou primeiro. Então agora eu não preciso mais ter medo de relacionar com Deus, não preciso mais ter medo de pregar a palavra, não preciso mais ter medo de ser instrumento do Senhor, não preciso mais ter medo da enfermidade, não preciso ter medo da doença, não preciso ter medo da falta de recurso, porque Ele me amou primeiro. Aleluia, amém? Então eu não preciso mais ter esse medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Qual é o amor? O amor dele. Então presta atenção. Se quando eu e você, nós éramos criaturas do Senhor, perdidos em nossos delitos, não estávamos nem aí para Deus, Ele nos amou e nos resgatou, nos tornou filhos e filhos amados. Agora você acha que Ele não nos ama? Ele continua nos amando com toda a intensidade. Aleluia, amém? Não há mais por que nós termos medo. E também nós não precisamos mais ter medo e timidez. Por quê? Porque Ele já nos resgatou de toda a escravidão. Nós não temos mais o espírito de escravidão. Então, na escravidão, você tem medo, você é intimidado. Intimidado pelo chefe, intimidado por aquele que te escravizou, intimidado... pelo pecado, intimidado pela lei, intimidado pela condenação, mas nós não temos mais o espírito de escravidão. O Senhor nos libertou, amém? Abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos 8, 15. Nos diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Presta atenção, essa palavra atemorizados aqui de Romanos, no original grego, é a mesma palavra de covardia de Timóteo. Então ele está dizendo: olha, eu libertei vocês, e agora eu coloquei um espírito que não é de escravidão, para que você viva com medo, viva intimidado, viva tímido. Não! Eu coloquei um espírito em você, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Aleluia, amém? Então presta atenção, você não precisa ser mais tímido. Você, a qualquer momento da sua vida, você pode clamar Abba Pai. Você pode usar o nome de Jesus onde você estiver, e o natural é transformado pelo sobrenatural que é Cristo, amém?
Então presta atenção, nós não precisamos mais viver com medo. Você não precisa mais sentir intimidado, receio de pregar a palavra, de orar pelas pessoas, declarar a cura. Por quê? Porque Ele te deu esse espírito. Qual? O de Abba Pai. Que você pode clamar Abba Pai. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da condenação. Você não é mais escravo do medo. Lance fora todo medo, porque não foi desse espírito que o Senhor te deu. Amém? É a primeira coisa que nós precisamos ver. Normalmente, queridos, a pessoa se sente intimidada ou com medo quando ela pensa que pode fazer alguma coisa. E aí, quando ela se depara que ela não consegue fazer, gera medo. Ou gera uma timidez em seguir adiante. Mas presta atenção, não depende de você, mas depende daquilo que Jesus já fez na cruz. Aleluia, a obra está pronta, perfeita. Quando você ora pelo enfermo, não depende de você, depende de Cristo, porque Ele já levou a enfermidade na cruz. Amém? Você não precisa mais ter medo. Então, presta atenção, tire os olhos de você e coloque os olhos em Cristo. Sabe, lance fora toda a confiança que você tem em você e coloque toda a confiança em Cristo. Aleluia, amém? É dessa maneira que as coisas acontecem. Então, nós não temos mais esse espírito de timidez, de covardia, de medo. O Senhor não nos deu isso. Isso nós tínhamos, eu quero ver com você mais adiante. Nós tínhamos quando vivíamos no mundo. Agora não temos mais, porque somos filhos e filhos amados. Aleluia, amém? 1 João capítulo 4, verso 17, diz que tal qual Ele é neste mundo, nós somos. Então presta atenção, a palavra está dizendo, da mesma maneira que Jesus é nesse mundo, nós somos. Como Jesus é nesse mundo? Quando Ele saiu do batismo das águas, ouviu-se uma voz e disse, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Aleluia, amém? Então a voz de Deus para você todos os dias é, você é meu filho amado em qual eu me comprazo. O Senhor tem prazer na sua vida, porque você é filho. Aleluia, amém? Então, a primeira coisa é isso. O Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia. Diga comigo assim, o Senhor não me deu um espírito de covardia. Aleluia, amém? Você crê nisso? Crê nisso, aleluia. Então, vamos seguir a nossa leitura lá em 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui. E ele nos diz o seguinte, mas de poder. Então ele nos deu um espírito de poder. Veja bem que esse poder, no original é o mesmo de Atos capítulo 1, verso 8. É dínamos, que na verdade significa poder, força, habilidade e poder de realizar milagres. Então presta atenção que quando João estava pregando no deserto, abra comigo Mateus, deixa eu marcar Timóteo, que vai ser mais fácil de eu abrir. Abra comigo Mateus capítulo 3. Porque essa era uma promessa antes de Jesus vir. E depois Jesus reafirmou essa promessa. Mateus capítulo 3, verso 11, nos diz assim, eu vos batizo, João está falando aqui, João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, amém? Então, essa era a promessa que João estava falando, olha, depois de mim vai vir alguém que é muito mais poderoso do que eu. E ele estava falando de Jesus. E ele está dizendo, olha, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, algo de poder, ele está falando de poder. E em Atos capítulo 1, verso 5, Jesus fala agora, ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aleluia, amém? Então, esse poder que Paulo está falando a Timóteo, ele está dizendo, olha, você não recebeu o espírito de covardia, mas de poder.
qual dínamos, para você poder realizar milagre, para você ter força, para você ter habilidade. Esse Espírito que você recebeu, João havia prometido, Jesus veio, cumpriu e liberou o batismo com o Espírito Santo, e agora está totalmente disponível. E presta atenção, Timóteo, você recebeu desse poder, então agora ande nesse poder, não ande em um espírito de covardia, porque essa é uma mentira do diabo, porque você recebeu um espírito de poder, aleluia, amém? Você recebeu um espírito de poder. A igreja recebeu o Espírito de poder através do batismo com o Espírito Santo. Nós somos revestidos com o poder do alto. Fomos batizados no poder do Espírito Santo. Temos em nós o selo do Espírito, no qual nós podemos confiar todos os dias. Amém? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 1. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. Nos diz assim, que também, vamos colocar no verso 21 também, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor, a garantia do Espírito em nossos corações, aleluia, amém? Então presta atenção, quando nós ouvimos do Espírito, ouvimos de Cristo, ouvimos da palavra, nós somos encorajados no Senhor, para nós podermos viver esse tempo segundo o que a palavra de Deus diz. Não o que o mundo diz, e não o que as circunstâncias dizem, mas viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o poder que nós recebemos, para manifestar nesse tempo. Aleluia, amém? Presta atenção, não há por que você ter medo, porque o Senhor não te deu esse espírito. Mas Ele diz, não temas. Essa é a palavra, não temas para mim e para você. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Você foi eleito do Senhor, aleluia, amém? Não há mais por que você ficar se intimidando com as coisas naturais. Então, esse poder de Atos que nós falamos, lá em Atos ele está dizendo, olha, e recebereis poder do alto para serem minhas testemunhas. Então presta atenção nesse ser testemunha. Esse ser testemunha não é somente você testemunhar as bênçãos que você recebeu do Senhor. Sim, isso é importante, você deve fazer, e outras pessoas vão ouvir, e a fé vai ser ativada, e a igreja cresce sem dúvida nenhuma. Mas, presta atenção, aqui, quando Jesus está dizendo para serem minhas testemunhas, é para testemunhar daquilo que Jesus fez, é da obra consumada na cruz. Está dizendo, olha, você vai receber poder para poder pregar o Evangelho, poder falar da minha obra consumada na cruz, que lá na cruz eu levei a condenação, lá na cruz eu levei a enfermidade, lá na cruz eu cumpri a lei, lá na cruz eu fiz você livre, lá na cruz. A partir de agora, quem crê se torna filho, através da obra da cruz. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Aleluia, amém? Esse é o poder para testemunhar, para falar, para manifestar as obras que Jesus fez. Então, testemunhar o que Jesus fez, ser testemunha, é andar na mesma obra que Ele andou. Por isso que lá em João, abra comigo, João capítulo 13, verso 12. Perdão, João 14, 12, nos diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai, aleluia, amém? Presta atenção, então testemunhar de Jesus é continuar fazendo a mesma obra. A mesma obra é continuar pregando o evangelho do reino. A mesma obra é curando o enfermo. A mesma obra é ressuscitando o morto. A mesma obra é falando de Deus no sentido da graça, que as pessoas são libertas em Cristo Jesus. Amém? Isso é testemunhar de Jesus. Isso é ser testemunha dele. Então presta atenção, Paulo escreve em 1 Coríntios 12 que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Se nós somos o corpo, hoje nós somos a expressão de Jesus aqui na terra, amém? Então devemos nos mover como Jesus. Como que Jesus
se moveu mudando o natural através do sobrenatural que ele é, amém? Então hoje nós temos o sobrenatural disponível. E pela fé, nós andamos nesse sobrenatural e manifestamos o reino dele aqui. Aleluia, amém? Por isso que nós podemos declarar e podemos realizar aquilo que fala em Mateus capítulo 6, em uma oração muito conhecida. Abra comigo, Mateus 6, verso 10. Mateus 6, 10, oração do Pai Nosso, muito conhecida. E no verso 10 nos diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, amém. Essa é a oração que Jesus ensinou. E ele está dizendo, olha, venha o teu reino. Nós estamos declarando, venha o reino de Cristo. Como que o reino de Cristo vai vir? Através do poder que opera em você. Aleluia, amém. Por quê? Porque você vai encontrar o enfermo e vai orar pelo enfermo e a cura vai acontecer. Vai ter o abatido e você vai liberar a palavra de vida e ele se levantará em fé. Aleluia, amém? Esse é vir o reino. É manifestar o céu aqui na terra. Esse é o reino. E nós fizemos isso por fé. Mas precisamos crer. Veja bem, crer que o Senhor nos deu esse poder, Ele está liberado totalmente para nós andarmos nele. Agora, também esse mesmo Espírito de poder que nós recebemos, podemos fazer a sua vontade, não mais a nossa. Aleluia, amém? Presta atenção, você recebeu o Espírito de Deus para você ouvir dele e poder cumprir a vontade do Pai na sua vida. Aleluia, amém? Presta atenção. Há uma heresia que falam, e nós precisamos deixar isso claro, porque nós somos livres da condenação. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Você foi livre da escravidão, livre do pecado, livre do jugo que tem que agradar a Deus, livre de você mesmo, livre de toda a culpa. Você foi livre. Agora isso significa que você é livre para fazer a vontade do Pai. Presta atenção. Jesus, ele veio e ele é o nosso modelo. E Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade. Por mais, ele não veio contra a sua vontade. Mas em todo momento, nos 4 evangelhos, ele diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para que a vontade do Pai se cumpra. Presta atenção, agora nós fomos batizados no poder do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Amém? Não mais as nossas, mas sim a do Pai. O que nos capacita a fazer a vontade do Pai é o poder pelo qual nós recebemos, o Espírito de poder que nós recebemos. Amém? Amém. Presta atenção, todo o poder que você necessita para isso, você já tem. O Senhor já te deu no batismo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, use-o. 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 Sabe, não deixe o diabo mentir, te querendo te intimidar ou gerar um espírito de medo em você, porque não foi esse que o Senhor te deu, mas Ele te deu um espírito de poder. Então use-o no seu dia a dia, use-o na sua vida, use-o na sua família, use-o no seu casamento, use-o na sua saúde, use-o onde você for, use-o e manifeste o reino. Aleluia, amém? Tu está liberado. Então veja bem, quando Jesus esteve aqui na terra, o natural sempre foi transformado pela palavra dele. Por quê? Quando Jesus libera a palavra, é sobrenatural. Quando você libera a vida de Deus que é dentro de você, o espírito de poder, o natural é transformado pelo sobrenatural. Aleluia, amém? Aleluia. Vamos continuar lendo lá então. Porque além do espírito de poder, ele também nos deu o amor. Diz o seguinte, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor. Então, esse mesmo espírito de poder é o espírito de amor. Então, às vezes a gente fala, ou já ouviu dizer, Senhor, ensina-me a amar como tu amas. Você já sabe, já está dentro de você. Amar como Jesus ama, já está dentro de você. Você já recebeu, quando foi batizado no Espírito Santo, recebeu o mesmo Espírito de poder e de amor, para você amar como Jesus ama. Presta atenção. Agora, isso está no Espírito. Diga comigo, esse amor e esse poder está no Espírito. Aleluia, amém? Não está na sua alma. Está no seu espírito. Então, se você quiser viver pela alma, você vai amar segundo a sua alma.
Agora, se você viver pelo Espírito, você vai amar como Jesus amou. Aleluia, amém? E como Jesus amou? Jesus amou o enfermo, ele amou o paralítico, Jesus amou o morto, Jesus amou aquele que estava perdido em seus delitos. Diga, eu. Foi assim que Jesus amou. Jesus nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos. E esse amor agora, ele opera em nós como igreja. E essa é uma das coisas que a criatura aguarda com expectativa. Quando eu e você, como igreja, os filhos venham se manifestar em poder e amor. Amém? Dessa maneira. Bom, você pode pensar, mas que amor é esse? Sim. E eu fui pesquisar, porque você sabe que no original grego são 3 amores. Aqui no português, quando nós falamos amor, é amor para tudo. Amor de irmão, é amor de amigo, é amor entre casal. Né? Tem o amor então de Deus, né? Deus me ama, amor, e também tem o amor sexual, e nós chamamos tudo de amor, porque assim é a língua portuguesa. Mas no grego não. No grego você tem o amor ágape, que é o perfeito amor de Deus por nós. Você tem o amor filéu, que é o de amigo, assim, de relacionamento familiar. E você também tem o eros, obrigado, Marlene. Eros, que é o amor sexual. Então, no grego, no original, deixa tudo bem específico. Não deixa essa mistura que nós temos na língua portuguesa. Por isso, quando nós lemos em João, capítulo 21, onde Jesus, depois de ter ressuscitado, ele chega a Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aí tem uma diferença, porque Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes, eu te filéu. Eu não amo dessa maneira, com o amor supremo de Deus. Eu amo como assim, como relacionamento familiar, de amigo. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me ágape? E ele diz, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Tu sabe que eu te amo como relacionamento não é esse amor. E na última vez que Jesus pergunta para Pedro, então Jesus pergunta, Pedro, tu me filéu? E aí Pedro se entristece e diz, sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que o meu amor por você é limitado. Então veja bem, e eu fui pesquisar para saber que amor que era esse que estava aqui. E pasmem, esse amor que fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, é ágape. Você recebeu no mesmo espírito de poder o amor ágape, para você poder andar nesse amor e amar as outras pessoas como Jesus amou, amém? Então você presta atenção, você não precisa mais dizer, Senhor, ensina-me a amar como tu amas, não, em outras palavras, Senhor, eu quero andar no Espírito, porque no Espírito eu tenho tudo que eu preciso para a minha vida e para realizar a sua obra, aleluia, amém? Já está em você, você já recebeu. Então nós só precisamos andar nesse espírito. Nós recebemos o amor ágape. Por isso que Paulo depois também escreve em Gálatas capítulo 5, 25. E ele diz, se viveis no espírito, andeis no espírito. Por quê? Porque nós podemos manifestar o reino, o poder, fazer a vontade dele e amar como ele ama no espírito. E não na carne, não na nossa alma. Presta atenção. Nós éramos almáticos, hoje somos espirituais, aleluia, amém? Então presta atenção, a compaixão pelas pessoas, o amor pelos irmãos, o amor pelas pessoas que estão perdidas, pelas que estão sofrendo, pelas que são enfermas, tudo isso já está em nós, em nosso espírito, aleluia, amém? Ativamo-nos no espírito de poder e de amor, aleluia, amém? Mas também, além disso, segue lá em Timóteo, ele nos diz que nos deu também um espírito de moderação. Que fala, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Então diga comigo assim, eu não tenho um espírito de covardia. Mas eu tenho, porque Deus me deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluia, amém? Bom, quando a gente fala em moderação, aqui no português, nós pensamos em ser alguém morno, né?
Dá uma impressão de ser alguém morno, porque alguém moderado. Então, não seja tão fanático em Cristo, modere um pouco. Não grite tanto, seja moderado. Sabe, a nossa tendência é essa. Mas no original, presta atenção, no original do grego significa estabilidade de mente, autocontrole. Então presta atenção. Todo o autocontrole que você precisa na sua mente, você já recebeu no seu espírito. Quando você anda no espírito, o espírito controla a sua mente. E a sua mente, ela é transformada. Você tem uma estabilidade de mente, amém? Então veja bem, o que é uma instabilidade de mente? É quando você diz, eu tenho fé, eu creio, e no outro dia eu não sei, chegou a conta da luz, eu não tenho dinheiro, e agora senti a dor nas costas, mas Jesus disse que levou a enfermidade. Você entra numa batalha na sua mente, e muitas vezes você começa a olhar para as coisas naturais, e vive pelas coisas naturais. Mas quando você entende que você já recebeu o autocontrole, a estabilidade de mente, você anda por fé, e o natural não te desestabiliza mais, amém? Por quê? Porque você tem a sua mente controlada pelo Espírito. Por isso que lá, vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 8, nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, aleluia. Agora presta atenção, da onde vem todas essas coisas? Do Espírito de Cristo, do céu. Então isso enche a vossa mente, aleluia, amém? Esse é autocontrole. Pare de ficar vivendo uma vida na alma, viva uma vida no Espírito. Por quê? Porque o Senhor já te deu um Espírito de poder, de amor e moderação, aleluia, amém? Está tudo disponível para você, aleluia. E aí eu quero ler algo para você. Depois eu vou ler 1 Coríntios, mas eu quero falar para você sobre Romanos capítulo 2, capítulo 12, verso 2, nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então presta atenção, qual renovação da mente que é aqui? Como é não se conformar com este século? É porque você vivia numa vida almática. Você vivia pelo natural. E você diz, eu não me conformo mais de viver naturalmente, com medo, tímido, com vergonha, com insegurança, no padrão do mundo. Eu não me conformo mais viver assim. Mas agora eu quero viver no espírito de poder, de amor e moderação que habita em mim, que eu recebi do Senhor, aleluia, amém? Isso é a transformação de mente, é quando você não se conforma mais. Eu vivia escravo do pecado, mas agora eu sou livre. Eu vivia naturalmente, mas agora eu sou espiritual. Eu vivia no ritmo do mundo, mas agora eu trago o céu para a terra, porque assim foi que o Senhor me designou para fazer, me chamou para fazer, aleluia, amém? Aí a sua mente ela é renovada por causa disso. Porque você começa a viver no Espírito. E quando você começa a viver no Espírito, a sua mente ela é transformada. Você começa a experimentar as coisas do Senhor. E você não quer mais viver naturalmente. Aleluia, amém? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15. Já estou encerrando. O Davi já pode subir. Queria que alguém chamasse o Jonathan para mim lá, por favor. Gostaria que ele tocasse bateria para ficar mais legalzinho. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 44 em diante. Nos diz assim: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem
Adão foi feito alma vivente. E o último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia, amém? Presta atenção numa coisa aqui. Pode deixar aberto que nós vamos continuar lendo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Do que o Adão foi feito? Alma vivente. Mas ele foi feito do barro. Ele foi feito desse mundo. Desse mundo. E uma vez que ele foi feito desse mundo, ele decidiu viver pela alma e ele manifestava o mundo. Então, nós éramos descendentes de Adão. Presta atenção, nós éramos descendentes de Adão. Nós fomos feitos desse mundo e andávamos segundo a nossa alma no padrão desse mundo. Agora, o último Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. E quando você aceitou Jesus, você agora deixou de ser uma alma vivente e se tornou um ser espiritual que manifesta o céu aqui na terra. Aleluia! Essa é a realidade do Evangelho. Então, pare de querer viver as coisas naturalmente, porque você não foi chamado para viver no padrão do mundo, mas você foi chamado para alterar o mundo, trazendo o céu para a terra. Para isso que você foi chamado. Segue dizendo, verso 46. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Então primeiro você andou na alma, primeiro você nasceu, você viveu na carne, primeiro, mas agora não mais, porque agora você é espiritual, agora você é um espírito que contém uma alma, que é transformada por esse espírito e habita dentro de um corpo, aleluia. Seu corpo aqui vai ficar. E quando você ressuscitar, você vai ter um corpo glorificado, que não haverá nenhuma sombra de pecado. Aleluia, amém? Verso 47. O primeiro homem formado da terra, presta atenção, que é aquilo que eu falei. Primeiro foi formado da terra, ele é terreno. Nós éramos terrenos. Agora, o segundo homem é do céu, tal qual ele é, nós somos celestiais agora. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. Então presta atenção, nós éramos homens terrenos, andávamos como os homens terrenos na alma, assim nós éramos, e assim nós manifestávamos, e assim nós nos movíamos, e assim aqueles que não têm o Espírito se movem. Agora ele segue dizendo, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Jesus já te fez, você já ressuscitou com Jesus, e Ele já te fez assentar nas regiões celestiais. Você já pertence ao céu, você é um morador do céu. Aqui na terra você é um forasteiro, aqui na terra você é só um representante. É difícil dizer só, né? Mas a verdade é essa, você é só um representante de Cristo aqui na terra. Como você vai representar, através do que você vai representar, não interessa, é no seu serviço, se é você sendo empresário, se é você sendo vendedor, se é você sendo dono de casa, se é você sendo aposentado, não interessa. O que interessa é que agora você é um representante do céu, de Jesus aqui na terra, para manifestar as mesmas obras, e por isso Ele já te deu um espírito de poder, de amor e de moderação, para que você ande segundo a palavra, fazendo a vontade do Pai aqui na terra. Aleluia, amém? Dessa maneira, no verso 49 diz o seguinte: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós trazíamos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você trazia a imagem do terreno, mas agora você é espiritual. Ele está dizendo agora, traga a imagem do espiritual, traga a imagem de Jesus, traga o céu para a terra, porque foi para isso que você foi chamado. Você vivia naturalmente, agora mude o natural, trazendo o céu aqui para a terra, porque eu já te dei tudo que você precisa, já está em você, o espírito de poder, de amor e de moderação, para você andar segundo a palavra, e não mais segundo a carne, não mais segundo as paixões naturais, porque o Senhor te chamou para isso. Aleluia, amém? Presta atenção. E quando nós falamos de fé,
Eu preciso que você compreenda isso, que a fé traz o céu para a terra. O viver por fé é manifestar o reino. Viver por fé é viver aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele deseja para nós. E pela fé nós podemos trazer o céu aqui na terra. Aleluia, amém. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Tudo isso você recebeu graciosamente, de graça, a vida de Deus dentro de você. Cristo Jesus, você tem o selo, o penhor do Espírito Santo dentro de você, no qual diz Abba Pai. E quando diz Abba Pai, Ele está dizendo que você é filho. E se você é filho, não há condenação. E você sendo filho, você já recebeu tudo que você precisava no seu espírito. Foi revestido de poder no batismo do Espírito Santo. Recebeu o amor ágape, para que você possa amar as pessoas como Jesus ama. E também recebeu a moderação, que é autocontrole, a estabilidade de mente, porque você vive pelo Espírito. Presta atenção, feche seus olhos. O poder, o amor, a moderação que você precisa para receber o seu milagre, para você ser instrumento de Deus aqui na terra, para você trazer a imagem do celestial, para você operar milagre, para que o Senhor opere milagre através de você, para que você traga o céu e expanda o seu reino. Você já recebeu quando recebeu o batismo com o Espírito Santo. E durante esse louvor eu quero te convidar a não ser mais tímido, e nem mais ter medo, mas deixar o Espírito fluir através de você. Você tem um chamado para fazer a diferença nesse tempo. E a partir de hoje você não vai olhar mais as pessoas do mundo como você olhava, mas uma paixão, uma compaixão pelas pessoas vai começar a fluir de dentro de você. Vai começar a te deixar inquieto, porque a compaixão nos move a ganharmos o perdido. Presta atenção, cada dia que um perdido, um que não tem Jesus morre, ele está sentenciado para o inferno. E eu e você fomos chamados para mudar a sua realidade, trazendo o céu aqui para a terra. Esse é o tempo, não deixe para depois. Todos os seus sonhos aqui na terra são lícitos, mas todos eles irão ficar. Todos eles irão ficar. O que você vai apresentar diante de Cristo é as almas e o que você fez com a sua graça, porque na sua graça Ele te deu o poder, Ele te deu o amor e Ele te deu também a moderação. Então preste atenção. Você não tem uma fé fingida. O seu dom está sendo reavivado, o seu chamado. Agora pela fé, nós fomos chamados a manifestar esse poder. O Senhor não te deu um espírito de covardia e nem de medo. Durante esse louvor que nós iremos fazer agora, quero que você ore e responda ao Senhor. Porque há dentro de você um espírito cheio de poder. Há dentro de você um espírito cheio de amor. Há um espírito dentro de você que controla a sua mente. E eu agora quero te convidar a você não ser tímido. Não, lance fora todo medo, toda intimidez, toda vergonha. E deixe durante esse louvor, por um momento, o Espírito fluir de dentro de você, manifestando poder, manifestando o amor. Oh, Ramanashura Nabalabashe Rebianabacambalabasubia Rebelabamanai. Amor perfeito.